Senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos ao nosso podcast. Edição especial hoje na Saga Nissan de Anápolis. E para uma edição especial como essa, a gente tem que trazer também um convidado que seja à altura, né? Fazer um episódio na Saga Nissan de Anápolis. Então a convidada de hoje, ela tem uma história incrível de superação. Tem uma audiência incrível também nas redes sociais. No YouTube, só para vocês terem ideia, são quase 1 milhão de inscritos, quase 200 mil seguidores no Instagram, e os números são gigantescos. E o mais interessante, essa menina, já estou tomando a liberdade de chamar ela de menina, essa garota, com todas as suas limitações, ela não se fechou, ela enfrentou os desafios da vida e hoje ela faz tudo, sabe como? Tudo com os pés. Senhoras e senhores, recebam com muito, mas muito carinho, Catherine Moura. Obrigada, Josimar. Eu fiquei muito contente com o convite. Obrigada. Tenho certeza que vai ser bem bacana. Vou dividir um pouquinho da minha história com vocês e vamos lá. Eu estou muito feliz que você tenha aceitado o convite. Eu sei que sua agenda é bem lotada, né? Produz muito conteúdo. Muito, a gente trabalha bastante mesmo. Mas sempre tem espaço para participar de um podcast igual o seu, viu? É muito bom. Você sempre gostou? Eu estava olhando suas redes sociais. Você faz muita receita, né? Você sempre gostou de cozinhar? Desde a infância? Como é que foi? Sempre gostei de cozinhar. Desde pequena, eu ficava olhando minha avó fazendo a comida, minha mãe, eu falava, ai meu Deus, vai chegar minha hora, né? E aí eu aprendi e hoje eu cozinho com os pés. Não, é engraçado, eu comecei a cozinhar, foi diferente, foi por uma necessidade. Minha mãe sempre foi muito doente, vivia acamada, e a gente tinha uma pessoa que trabalhava conosco, mas que não era muito boa na culinária. E aí eu falava assim, desde cedo, muito chato. Eu falava, mãe, eu não tô aguentando mais essa comida não. E minha mãe na cama, eu tinha uns 7 anos mais ou menos. Aí minha mãe foi e me falou, olha, você vai fazer isso e isso. Eu fui na cozinha e fiz. Desde então, me apaixonei, porque fiz e ficou melhor do que o da mulher. O arroz ficou melhor. E aí nunca parei. E geralmente homem, quando sabe cozinhar, a comida deles é melhor que a comida de mulher. Lá em casa, a comida do meu marido também é perfeita. Seu esposo também gosta? Ama. Alguns vídeos a gente cozinha junto, né? Mas o tempero dele é melhor que o meu. Não, e eu fiquei impressionado com a sua habilidade para preparar ali os condimentos, os insumos para fazer as receitas. Eu faço tudo lá em casa e não é fake news para falar assim que a gente deixa tudo prontinho só para gravar, não. Eu preparo desde o início. Desde organizar, limpar a cozinha, lavar as vasilhas, picar as verduras. Então, realmente, eu faço todo o processo da culinária mesmo, do prato que a gente vai fazer. Catherine, mas vamos voltar um pouquinho lá. Vamos começar pelos seus pais. Como é que foi receber essa notícia? Como foi para os seus pais saber que teria uma filha com essas limitações? E aí que é o caso. Acredita, Josimar, que a minha mãe só soube que eu tinha uma deficiência no momento do parto. Naquela época... Aquela época não era igual hoje, né? Que dava pra você... muitos anos atrás, assim, né? 34 anos atrás, mas não tinha essa questão tanto de exame que tem hoje. Hoje você descobre o sexo do bebê com pouco tempo, né? Naquela época não era assim. Então ela só descobriu mesmo no momento do parto. No momento do parto que ela soube que eu era uma pessoa com deficiência. E ela fala que desde o primeiro momento ela sempre falou, não, é assim, Deus mandou assim, é pra mim cuidar. E ela sempre cuidou muito bem, né? Ela aceitou de forma muito natural isso. Ela, meu pai. Seu pai também foi bem tranquilo? Também, a mesma coisa. E depois de um ano veio minha irmã Ivana, né? Então a igualdade no tratamento era bem legal também, né? Eles tratavam de forma igual, dando espaço, né? Para eu aprender a fazer as coisas com os pés. Porque eu imagino que não deve ter sido fácil, Josimar, porque eles nunca tinham lidado, né, com a situação parecida. Ainda mais naquela época que não tinha tanto amparo como tem hoje, não, né? E nem tinha tantas pessoas com deficiência, né? Hoje nós somos cerca de 25% da população que tem algum tipo de deficiência. E, querendo ou não, é muita gente, né? Muita gente. Mas eu acho que hoje a gente vê essa quantidade de pessoas porque a gente tem espaço, né? E a gente criou regras de auxílio. Porque antes essas pessoas não eram nem vistas, né? Eram tidos como doente, como
pessoas que tinham que deixar num canto, etc. Hoje existem políticas públicas, né, para a pessoa com deficiência. Hoje existe um estatuto da pessoa com deficiência que garante os nossos direitos, garante empregabilidade, garante inserção no mercado de trabalho, garante educação, lazer, coisas que não tinham há muitos anos atrás. Tem mudado muito, mas ainda tem que fazer muita coisa ainda. Mas assim, na época, quando você nasceu, sua mãe descobriu que você teria essas limitações, qual foi o diagnóstico? O que causou? Foi uma má formação? E aí, é uma má formação genética, né? Muita gente fala, foi talidomida, que era uma doença, uma formação causada na década de 70, 80, 90, mas não foi talidomida. Não foi um gene que dormiu lá na hora e cá estou eu. E como foi para você quando você descobriu que você era diferente? Assim, a gente vai descobrindo isso quando começa a ir para a escola, né? Uhum. Quando você começa a ir para a escola, você fala, tem a atividade de educação física. Sempre era um terror, porque antigamente, eu não sei se na escola ainda é assim, né? Tinha as atividades de educação física e eu não me lembro de ser inclusivo. Hoje, se eu fosse numa aula de educação física hoje, com certeza o professor faria uma atividade diferente para mim. Naquela época, eu simplesmente não fazia. Os coleguinhas estavam fazendo ali alguma atividade que usava as mãos e eu simplesmente ficava quietinha lá, esperando a que eu pudesse fazer. Então, nesse momento, a gente vai tendo a concepção de, sim, eu sou uma pessoa com deficiência. Então, realmente, eu não vou fazer tal coisa. Foi nessa época mesmo. Mas antes que a gente continue com esse papo, tá muito legal, nós vamos falar dos nossos apoiadores, que, por sinal, o pessoal mandou muito brinde pra Creto, gente. Vamos começar falando da AWS. Transforme sua casa em um lar sob medida com móveis planejados. Estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. Chegou a hora de deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou. Com móveis planejados, você aproveita cada espaço, une beleza, praticidade e cria um ambiente que reflete sua personalidade. A AWS planeja móveis que combinam com seu estilo de vida, soluções inteligentes para cada cantinho da sua casa. Quer tirar seu sonho do papel? Então fale com o time da AWS Interiores e planeje seus móveis. Se você ainda não tem um projeto, você pode falar com o pessoal da AWS, que eles vão mandar um arquiteto e vai fazer o projeto para você. E a AWS mandou um presentinho para você. Mandou um puff lindo. Eu já quero ver. Eu acho mais interessante. Deixa eu ver. Olha. Não, gente, que fofo. Muito obrigada. Eu já tenho um cantinho para ele lá em casa, viu? Adorei. Obrigada, pessoal. Depois eu vou marcar um dia para você ir lá visitar a loja, conhecer a fábrica. Faz questão. A Pitangui Tintas também mandou brinde para você. Pitangui Tintas é uma empresa referência em soluções de pintura. Eles oferecem uma linha completa de produtos, incluindo tinta imobiliária, automotiva, zarcão, verniz, PU, epóxi e outros. A Pitangui Tintas se destaca pela qualidade e eficiência de seus produtos, perfeitos para atender desde pequenos reparos até grandes projetos. Se você busca resistência, praticidade e um acabamento impecável, a Pitangui Tintas é a escolha certa para você. Então, a Pitangui mandou um presentinho para você aqui, uma lembrancinha, preparada com muito carinho. Olha, muito obrigada, pessoal da Pitangui. Olha que lindo. Adorei. Vou abrir com muito carinho e chegar lá em casa. Ó. Então, acesse o QR Code e fale com o time comercial da Pitangui. Tem mais parceiros hoje aqui. Hoje está recheado de parceiros. Gente, quando você traz um convidado como esse aqui, você pode chamar a quantidade de parceiros que você quiser, que as pessoas vão querer participar. E a Peixaria Guanabara também decidiu participar desse episódio com a gente. Você sabia que a qualidade dos pescados e frutos do mar faz toda a diferença no sabor e na saúde? A Peixaria Guanabara garante frescor, sabor e o melhor para você e toda a sua família. Um jantar especial, um almoço em família ou aquele churrasco diferente com frutos do mar é na Peixaria Guanabara. Não espere mais para experimentar o frescor e a qualidade que você merece. Passe agora na Peixaria Guanabara e conheça a melhor peixaria de Goiânia.
O QR Code está disponível na tela e você pode passar lá, escolher o seu kit. Na Semana Santa, agora, para quem está fazendo, né, as suas penitências, eu não sei nem a nomenclatura que utiliza, né? Os católicos utilizam esse período para fazer o seu jejum, e consomem só peixe e pescados. Não tem nada melhor do que conhecer a peixaria. Você pode ir presencial ou você pode fazer o seu pedido online. E ela mandou um presentinho para você também. Olha só. Gente. O que a Peixaria Guanabara mandou para você. Já abro aqui agora, sim? Se você quiser abrir e mostrar para o pessoal o que veio. Olha aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem muita coisa aqui. Eu não vou conseguir nem tirar, não. Olha, tem peixe. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Tem peixe, tem várias coisas, ó. Já tem uma receita para fazer aqui, Josimar. Um camarão no moranga que eu vou fazer com esse material aqui, que vocês não têm ideia, viu? Obrigada, viu? Eu adorei. Peixaria Guanabara, ó, vai fazer uma receitinha para vocês deixar disponível lá no Instagram da Peixaria. Com certeza, eu vou fazer com muito carinho, viu? E o nosso último parceiro hoje é a Soft Laser. Você que anda sempre correndo atrás de tudo, resolvendo 1000 coisas, mas talvez esteja esquecendo de alguém muito importante, você mesmo. A gente sabe que o tempo passa, as marcas começam a aparecer, a pele já não responde da mesma forma, mas também sabe que cuidar da aparência é sobre sentir-se bem, confiante, inteiro por dentro e por fora. E quem entende exatamente disso é a clínica Soft Laser, referência em estética avançada, com tratamentos modernos, atendimento humanizado e profissionais que realmente cuidam de você com atenção e responsabilidade. E olha só que notícia boa, a Soft Laser está comemorando 5 anos de história e para celebrar essa trajetória com você, estão rolando descontos de até 50%, é isso mesmo, até 50% em vários procedimentos, de Botox ao Eleva, da limpeza de pele à depilação a laser. É a sua chance de tirar do papel aquele cuidado que você vem adiando. Porque sim, você merece. Vou deixar disponível aqui as redes sociais da Soft Laser. O QR Code está disponível na tela para você falar com o time da Soft Laser e agendar o seu procedimento. E mandou também aqui um presentinho para Catherine. Olha só. Olha o que eles mandaram para Catherine. Catherine, você vai poder fazer 2 procedimentos lá na Soft Laser. Vou até deixar aqui para você mostrar, você ler e mostrar para o pessoal. E agradecer o Diogo, que é o proprietário da Soft Laser. Olha só, a clínica Soft Laser tem o prazer de presentear você com 2 sessões Laving Full Face. Ah, gente, olha que maravilha. Claro que eu vou, né? Adorei. Muito obrigada também. Legal, viu? E a gente já esquecendo de falar do parceiro oficial nosso, né? É verdade. Que é a Saga Super Nissan. Importante. Que você é a embaixadora, né, da Saga Nissan. O Augusto, que preparou aqui esse ambiente para que a gente pudesse fazer esse podcast aqui na Saga Nissan, para você conhecer os carros belíssimos da Saga. Eu vi que você gosta muito do Kicks, né? Adoro. E alguns vídeos seus com o Kicks. Como embaixadora da Saga Nissan, eu sempre estou fazendo propaganda dele, né? É um dos carros mais vendidos do Brasil. Maravilhoso, muito sofisticado, muito confortável. Ele supera todas as expectativas. Eu adoro dirigir ele. Viu? Não, eu vou deixar que você mesmo passe o recado da Saga Nissan para quem está nos assistindo, porque você conhece tudo da Saga Nissan, né? Foi acolhida por eles aqui, porque nem todos os ambientes sabem sobre todos os detalhes, né? Para atender bem uma pessoa com deficiência, né? É verdade, viu? Aqui na Saga Nissan de Anápolis, o pessoal realmente entende e oferece todo o suporte para pessoa com deficiência. A equipe realmente conhece tudo sobre isenções, documentação e oferece o suporte que a gente precisa, né? E eu garanto para vocês, não é conversa, é experiência. Vem para a Saga Nissan de Anápolis, onde respeito e informação andam juntos. É isso aí, pessoal. Então acesse o QR Code que está disponível na tela e venha para a Saga Nissan de Anápolis, e você pode até vir marcar também o horário e conhecer essa pessoa especial aqui, que eu estou encantado em acompanhar e conhecer a história dessa pessoa. E vamos saber mais sobre você, né? Vamos. Então, o período que você começou a sentir ali que era diferente,
porque naquela época não tinha o amparo, o apoio que a gente tem hoje, né? Você começou a sentir isso na escola. Sim, foi na escola. Na escola sempre teve essa questão, né, de não ter tanta inclusão. Hoje não, hoje é direito. Hoje tem um estatuto da pessoa com deficiência que te garante vários além de benefícios, direitos resguardados. Mas graças a Deus o tempo passou, eu cresci. Hoje a pessoa com deficiência ela tem uma visibilidade muito grande. A gente já mostrou que a gente é capaz, sim. E eu acho que esses tabus estão sendo quebrados aos poucos, né? Mas naquela época não era igual a hoje, não, né? Você deve ter sofrido muito bullying na escola, né? Antigamente não falava bullying, né? Não existia nem era bullying, nem né? era bullying, né? Antigamente tudo podia, né? Hoje a gente não pode falar muita coisa, não. Mas, sim, eu era excluída de algumas brincadeiras, era muito triste, né? Hoje não, hoje tudo mudou. Hoje a gente trabalha com inclusão, 100%. As pessoas estão sempre empenhadas em incluir. Mas naquela época, onde eu era criança, não tinha isso. A gente ficava mais quietinha no cantinho. Tinha, claro, as brincadeiras, os amiguinhos, mas grande parte das atividades convencionais, a gente ficava mais de fora, mais no cantinho. Mas você foi se adaptando. Sim. Mas uma pergunta curiosa que eu tinha desde quando eu comecei a acompanhar você lá nas redes sociais. Teve algum momento, assim, ou na adolescência, ou antes, ou a posteriori, que você ficou assim um pouco triste pelas suas limitações? Chegou a fazer algum tipo de questionamento com Deus, alguma coisa do tipo? Como é que você lidou? Teve algum momento que você se sentiu assim frágil? Ou sempre foi essa pessoa forte aqui que você apresenta pra gente? Nem sempre, Josimar, nem sempre. Esse momento foi na infância mesmo, foi na época da escola. A gente passa por um momento que a gente pergunta, mas por que eu sou assim? Como é que vai ser? Será que eu vou ter um namorado? Será que eu vou casar? Será que vai ser? Como que é? Eu vou trabalhar? Eu me perguntava isso, né? Na época da escola, na época da infância mesmo. E graças a Deus o tempo foi passando e aí eu fui entendendo mais o que é ser uma pessoa com deficiência. E quando você se aceita como pessoa com deficiência e entende a sua capacidade, os seus direitos, tudo muda. Então, assim, passando essa fase de infância, você conseguiu levar tranquilo. Foi, levei tranquilo, graças a Deus. Mas não é uma fase fácil, né? Fase da adolescência, né? De criança, adolescência, a fase que você está descobrindo as coisas, que você está curiosa, que você não entende os porquês, né? A gente brinca que é a fase das transgressões, né? Eu trabalhei como orientadora de medida socioeducativa no passado e a gente sempre fala que essa época da adolescência é a época da descoberta, das transgressões, pequenas transgressões, né? A época que você entende mais sobre a vida, né? Uma época bem complicada. Graças a Deus, essa época eu passei mais tranquila. As minhas dúvidas mesmo eram só com Deus mesmo. Mas por quê? E aí a gente vai descobrindo que a gente tem um porquê de tudo. Tem porquê de eu ser pessoa com deficiência. A gente vem no mundo para aprender, a gente vem para ensinar. E aí você vai entendendo mais porquê das coisas. E aí fica mais leve, mais fácil. E você tem alguma religião? Pratica alguma fé? Eu sou católica. Católica. Uhum. Mas eu acredito muito em Deus acima das religiões. Às vezes eu acredito que a religião acaba que afasta as pessoas, né? E muita gente às vezes acha que isso significa que eu estou em cima do muro, mas não. Você fala, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou adventista, eu sou isso, eu sou aquilo. E isso separa as pessoas. Cada um fica com a sua doutrina e acusa a doutrina do outro e não concorda com a doutrina daquele e você afasta como ser humano. Eu acredito mais em Deus, Ser Supremo, que está presente aqui agora, na água que a gente toma, no ar que a gente respira. E a religião que eu sigo hoje é a católica, mas isso não impede de eu ir na igreja evangélica, na igreja espírita, porque para mim o Deus é um só. E como foi essa fase da adolescente? Fazer amizade? Foi tranquilo? Sofreu alguma rejeição? Não, a fase da adolescência foi mais tranquila, né? A fase da infância, que é a fase do bullying hoje, né? Hoje a gente chamaria de bullying, né? Mas a fase da infância foi uma fase muito difícil. A adolescência foi aquela fase de porquês. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Mas graças a Deus eu tive muitos amigos, tinha os namoradinhos da escola, né? Foi bem tranquilo, então. Eu não posso reclamar da fase da adolescência. E essa fase de contato afetivo? Sofreu muito preconceito, não? Não, por incrível que pareça, não. Porque no passado era mais estranho, né? Porque antes era muito diferente de hoje, né? Aquela menina que não tem o braço. Era assim que a gente escutava, né? Mas não foi tranquilo. Não teve aquela coisa em si, não. A gente ouvia alguma coisa, claro, né? Aqui, um cochichinho ali, um cochicho aqui, mas
foi muito tranquilo. E desde pequenininha você começou a ter habilidades com os pés? Sim. É aquela história, Josimar, de quem não tem cão caça como gato, né? E eu sempre... Minha mãe não precisou me ensinar, porque eu acho que ela também nem sabia como eu faria as coisas. E, de repente, eu peguei com o pé a mamadeira. Aí ela entendeu, ela vai fazer com os pés, então. E, de repente, eu peguei essa mamadeira legal, e levei na boca. Com os pés. Foi. E pegava da minha irmã também, né? Ela falava... E você tinha o quê? Uns 3 aninhos? Ah, não sei, eu era criança ainda, né? Mamava na mamadeira. E aí eu entendi, porque você cresce fazendo com as mãos, né? Uhum. E eu também tive essa percepção de crescer, pegar com o pé, levar o copo na boca, de fazer tudo com os pés. Aí eu descobri que eu faria tudo com os pés. E até hoje. Aí ninguém precisou me ensinar. Por isso que eu falo que a família tem um papel muito importante, né, na criação da pessoa com deficiência. Precisa dar aquele espaço para a pessoa descobrir como ela vai fazer, descobrir como que o corpo vai ensinar, porque o corpo ensina, o corpo fala, né? A necessidade exige que o corpo responde. E o corpo respondeu o que eu faria com os pés, graças a esse espaço que a minha mãe e meu pai me deu, minha família, né, em si. Porque eu conheço muita gente que cria a pessoa com deficiência na bolha. Essa pessoa não desenvolve nunca, Josimar. É um erro terrível. É porque tem gente que protege mais, não deixa a pessoa desenvolver, né? E acaba trabalhando, né? Atrapalha. O excesso de proteção também às vezes atrapalha, né? Para tudo, para inserção no mercado de trabalho, para sair, para ter autonomia. A proteção em excesso da família não deixa que a pessoa com deficiência evolua. Não deixa que ela entenda da própria capacidade, que ela aprenda coisas novas. E a família precisa aprender que isso não é cuidado. Você afogar, criar numa redoma uma pessoa com deficiência não é normal. A intenção da família é boa, é querer proteger, né? Abraçar e falar assim, não, você não vai cair, não vai machucar o joelho. E não, você tem que dar o espaço, assim como a minha família me deu. Você vai ter espaço para cair, vai ralar o joelho, vai entender como que você vai andar e equilibrar. Não quer dizer que eles não cuidaram de mim, mas jamais. Cuidaram mas também se a sua família tivesse criado numa bolinha de cristal, talvez você não seria a mulher que você é. Jamais. Eles cuidaram muito bem de mim, mas me deram espaço para eu me descobrir. Eu preciso me descobrir, eu precisei me descobrir como pessoa com deficiência. E foi assim. Nossa, que legal. E qual foi o primeiro obstáculo que você superou, assim, que você... Primeira coisa, a coisa que você tinha vontade de fazer, que você enfrentou e foi lá e fez? Olha, foram 2 obstáculos, mas o que pesa mais é um, né? Foi inserção no mercado de trabalho foi o primeiro, que eu queria muito trabalhar e tive dificuldade, sim, de entrar no mercado de trabalho, porque a pessoa com deficiência hoje precisa ser melhor que qualquer pessoa para ser notada na seleção. Eu fiz um currículo, peguei aqui o currículo, bonitinho, levei e não coloquei que eu era pessoa com deficiência e a loja chamou. Nossa, que currículo excelente! Ah, mas como que você vai atender o telefone? A pessoa, não vai ter jeito. A pessoa já negou aquilo ali, elas, sem saber, sem nem me perguntar, você precisa que faça alguma adaptação? Não, ela simplesmente falou, não vai ter jeito, porque tem que atender o telefone. Uma expressão totalmente capacitista, né? Duvidou da capacidade por me ver, mas na hora de ver um papel simples aqui falando o que eu era, achou maravilhoso. Então a pessoa com deficiência sofre muito, como que eu posso dizer, julgamento, né? É o pré-julgamento, o preconceito, e é terrível isso. Mas eu comecei a trabalhar aos 18 anos na Universidade Evangélica aqui da cidade. E, assim, me deram uma mega oportunidade, eu fiquei super feliz porque eles enxergaram além da deficiência, né? Ai, que currículo bom! Vamos trabalhar então. O que você precisa para digitar? Porque eu já sabia que eu fazia, né? Aí foi um exemplo maravilhoso para mim, né? Um exemplo de inclusão. E assim eu trabalhei muitos anos até passar no concurso público. Esse foi o primeiro ponto que eu sofri como pessoa com deficiência. Foi a busca pelo emprego. Porque não é toda empresa que tem a ideia de inclusão. Tirando as empresas grandes que são obrigadas, no passado era obrigada. Até hoje, né? Eram obrigadas a fazer isso. Não, mas hoje as empresas já fazem isso mais por questão de brand, de ver que é interessante, que isso é legal. Antes elas faziam... funcionários tem que ter pessoa com deficiência. Antes elas faziam que eram obrigadas. Hoje elas já entendem que isso faz parte do contexto social. Tá melhorando. Não, falta muita coisa, mas está melhorando. Contrata, mas aí é aquela coisa. Eu tenho exemplo, é um exemplo, Deus me perdoe, é um exemplo. Eu tenho mestrado, não tenho, mas eu tenho mestrado, tenho doutorado, eu sou médica. Aí você vai lá na empresa grande, eles te colocam na recepção para atender telefone.
não jamais não te coloca diminuindo aquela no função. preparo que você tem. Não é diminuindo a função de quem está ali na recepção. Não, claro. Mas você é médica, você vai ficar ali atendendo telefone, você tem que exercer medicina. Infelizmente acontece muito isso. Eu vou contratar a pessoa com deficiência, porque aqui é inclusivo. Mas você pega aquela mas pessoa de inclusivo e coloca não tem ela ali na nada. portaria. Você tem vamos falar assim, você pode somar mais, você tem uma profissão, você tem uma função e eles não te colocam naquela, porque é grande. Aí ele vai lá e te coloca lá na portaria, sendo que você tem um doutorado. É justo? Isso não é inclusão. É aquela inclusão disfarçada, né, de capacitismo. Não existe isso. Infelizmente, acontece. Tem muita empresa aí engambelando aí o pessoal, sabe? Infelizmente. Esse foi um ponto. Eu vi na sua apresentação que você faz palestras também. Você faz contando sua história, você faz nas empresas, como é que é? Sim, eu conto a minha história de vida, levo essa questão na empresa da contratação da pessoa com deficiência, como lidar com a pessoa com deficiência, porque não é que existe um livrinho de regras para você contratar e lidar com aquela pessoa, mas tem gente que tem tanto tabu e tanto medo de contratar um PCD que não contrata. E aí fica aquela coisa toda. As empresas têm dúvida, o colega tem chefe e hoje meus colegas até me contam isso no trabalho, né? Tem medo de perguntar o que você precisa e a pessoa acha ruim. Precisa ter um diálogo, porque a pessoa com deficiência se identifica como pessoa com deficiência, porque ela entende isso, ela entrou na empresa e ela só precisa ser tratada de forma igual, né? E às vezes a empresa sufoca tanto e fica com tanto receio que bagunça tudo. Então minhas palestras são voltadas para essa contratação, uma ideia de o que dizer, o que não dizer, como agir, que é o mais natural possível. E voltando para minha história também, dando um exemplo de como foi a minha história, do que eu passei quando eu era mais nova, de como eu entrei no trabalho. Isso aqui que eu acho mais interessante, quando eu fui olhar sua rede social, e eu comentei com várias pessoas, porque às vezes a gente se fecha no nosso problema, a gente acha que ele não tem saída. E eu olho para mim, falo, cara, quando eu olho para mim e vejo a sua história, eu falo assim, Josimar, você não pode reclamar de nada. Olha o que essa menina faz, olha a alegria que ela transmite, conhecendo você aqui, vendo a energia positiva que você tem. E a gente fica triste, depressivo. Então eu acho que, como você disse no início do podcast, que tudo tem um propósito, que é uma permissão de Deus, eu acho que ele escolheu você para salvar inúmeras pessoas. A doença do século é a depressão. Inúmeras pessoas que às vezes se fecham porque não consegue solucionar um ou dois problemas, sendo que ela tem toda uma vida pela frente. Quando vem uma pessoa como você, que faz tudo, cara. Você cozinha. Tem uma parte que eu vi lá que você fez um mergulho, né? Sim, realizei meu sonho. Eu sempre falo, todo ano eu coloco uma meta. Josimar, esse ano eu vou mergulhar. Esse ano eu vou comprar minha casa. Esse ano eu vou fazer aquilo. Coisas assim, que todo mundo fala que é impossível, né? Esse ano eu vou aprender a dirigir. Esse ano eu vou tirar carteira. E eu gosto de realizar todos, porque a gente precisa ter meta. A gente precisa. Era meu sonho mergulhar. Aí todo mundo, mas como é que você vai mergulhar? Não tenho braço, não tem mimimi, né? Eu não dou conta. Sempre tem. Falei, mas agora eu quero. Porque se falar que eu não dou conta, aí que eu vou lá e fazer. Vou lá e faço. E mergulhei. Foi uma realização assim... E você já sabia nadar? Eu não, até hoje eu não sei. Desde o ano passado, a meta é esse ano eu vou aprender a nadar, mas tá tão corrida a minha vida que eu não consegui. Mas eu tava acompanhando, você faz muita coisa, né? Eu faço muita coisa. Você tem que colocar, igual você falou, meta pra cada ano. Pra cada ano. Esses dias minha irmã falou a mesma coisa. Ela falou, você faz tanta coisa. Eu falei, faço. E graças a Deus eu tenho saúde pra fazer, porque eu não consigo ficar parada. Eu acho que já faz parte, né? E mergulhar pra mim foi surreal. Foi uma coisa assim... E graças a Deus, lá onde eu mergulhei, lá no Nordeste, afora, o pessoal não teve nenhum momento de... não, ela não vai. Porque existe, né? Quer mergulhar? Ótimo, vamos. Eu falei, e a comunicação debaixo da água? Porque você não ficou com medo na hora, não? Claro, morri de medo. Eu afogar lá, morrer, que eu morro de medo, né? E aí sentou uma turminha, todo mundo normalzinho, né? Sem nenhuma deficiência, e ele fazendo a aula, falar que tá ok, você vai fazer assim, ok, né? Joia. Tipo, a comunicação totalmente com os braços, né? Ok. Aí ele vai falar, tá tudo ok? Aí você vai fazer assim, mais ou menos, que eu vou entender que a gente tem que subir. Aí eu falei, e eu? Vou fazer o quê? Aí se eu estiver passando mal lá, morre, né? Até brinquei com ele. Ele, não, a gente vai... Eu vou fazer, você tá ok, você vai fazer assim. Se você fazer assim, eu sei que a gente tem que subir correndo. Então, não vai ter meio termo. Ou você vai estar bem... ou você não vai estar bem. Aí eu falei, então tá bom. Eu falei, se eu tiver com alguma coisa e precisar avisar,
Não, e você olha pra gente, você só olha e faz assim e a gente já vai entender na mesma hora. Eu achei muito inclusivo e muito prático o jeito que eles arrumaram para que acontecesse aquilo. Não colocou dificuldade, porque todo lugar as pessoas colocam dificuldade, né, para pessoa com deficiência. Lá não colocaram. Mergulhei felizinha na vida. Hora nenhuma eu fiz assim, só assim, ó. Tá ótimo. E isso aí foi um sonho realizado. Pronto, a pessoa com deficiência fez um mergulho. Achei o máximo. Teve o rapel também, né, que eu tinha muita vontade de fazer o rapel. Falei, e aí, como é que vai ser? O pessoal, não, você quer? Então vamos fazer, vai ser ótimo. E desci, fui controlando minha descida, eles me ensinaram tudo, desci de rapel. Falei, nossa, eu morro de medo de altura, Josimar. Morro de medo. Falei, mas eu preciso. Você tem vontade de pular de paraquedas? Nunca. Morro de medo, já me chamaram. Me fizeram convite já me chamaram só umas também. 3 vezes. Olha, eu vou falar pra você, aventura pra mim, adrenalina, não é meu É uma estilo. adrenalina que não vai correr o risco de morte, né? Não que seja inseguro um paraquedas, mas isso não abre, Josimar. E se o segundo reserva não abre? Recentemente teve um cara que era profissional, professor de... Não sei se você viu, que paraquedas não abriu e morreu. Pois é, o rapel não, eu tô amarrada ali, né? Lá é só se eu soltar a corda e falar tchau, Deus, mundo. Agora não, tá enroladinha a corda ali no meu tornozelo, eu tô controlando a descida, então é uma coisa mais segura. O mergulho, se acontecer alguma coisa, sobe rapidão, eles estão preparados. Agora o paraquedas é um risco, pra mim é um risco que não vale a pena. Não, acho que tem coisas que, pra mim, Josmar, eu tenho coisas que eu acho que não compensa arriscar. Não compensa. Eu tinha um cliente que ele vivia no meu pé, ele sempre gostou de esportes radicais. E ele vivia me chamando, vamos pular de paraquedas, vamos fazer aquele esporte que eu esqueci o nome, já viu um que o pessoal... É parecido com surf, só que eles fazem em lagos aqui em Goiânia, que tem um negócio que vai puxando, sei, assim. Esqueci o nome daquele negócio. Aí eu olhei e falei assim, cara, é outra coisa também que eu não tenho vontade. Essas coisas radicais assim. Eu não tenho vontade e não compensa, então eu não faço. Mas e outra curiosidade. A habilitação. Como foi tirar a habilitação? Eu adoro responder essa pergunta, porque eu recebo tanta mensagem, mas tanta mensagem nas minhas redes sociais de gente, como você disse, da depressão, que é o mal do século, né? Uhum. Olha, eu tenho trauma, eu não dirijo, eu tô me matando, eu vou me matar, eu vou... É mensagem demais, é pesado pra mim às vezes, sabe? Uhum. Eu falo assim, acho que eu nunca falei isso no podcast antes, mas é verdade, às vezes é cansativo, é pesado, é uma carga pesada. Muita gente mandando esse tipo de mensagem, mas ao mesmo tempo eu penso, se estão mandando, é porque se identificou comigo e junto com a mensagem ruim... Sente confiança em você. Eles falam da vida, claro que eu não vou falar aqui alguma história ou outra, porque é pessoal, né, no direct, no privado, mas eles falam, e eu vi você fazendo, e eu fiquei tão mais feliz com isso, eu vi que é possível, eu acho que eu tô reclamando à toa. E aí eu vou ser psicóloga, né? E aí eu falo, não, realmente, vamos fazer, é assim, a vida é curta e tal, é um trabalho de formiguinha. E tirar a habilitação é uma das maiores mensagens que eu recebo, né? De gente falando que tem trauma, que passou por acidente, que teve que amputar a perna e que não dirige mais e que quando viu os vídeos ficaram super motivados. Aí eu falei, opa, o ponto tá aí, é a motivação. Então eu vim para motivar. A deficiência tem um sentido agora, porque tem que ter um sentido. Se eu não for ajudar aquele cantinho do mundo que eu vivo, eu posso morrer. E a habilitação foi um segundo sonho que todo mundo falava, ai, não, pra que dirigir? Pra quê, né? A pessoa fala, pra quê? E, Josimar, pra pessoa com deficiência, dirigir não é questão de elegância, de chiqueza, de liberdade, é questão de autonomia. Você poder ir e vir de forma prática, de forma fácil, né? E pra mim era um sonho poder dirigir. E eu acho que também é muito de você quebrar paradigmas de si mesmo. Eu falei, eu consigo. Tudo que a gente propor a fazer, a gente vai conseguir fazer. Tudo que você se propor a fazer, o Josimar vai fazer. Porque ele se propôs a fazer. E dirigir era isso. E aí eu comecei a minha jornada, né? Eu fiz 18 anos, visitava um lugarzinho aqui, um lugarzinho ali, e aí ninguém falava de habilitação para pessoa com deficiência. Eu falei, e agora? Não se falava, porque a pessoa com deficiência tem que ficar em casa, recebendo benefício do governo. É assim que tô errada, pessoal? É assim. Não, e tem muita gente que faz essa escolha, né? E se vitimiza também. Ai, não dá conta. Nossa, eu não consigo. Não faz parte. E aí eu vim comecei o processo, né? Abri o processo de habilitação. Fiz uma parceria muito boa mesmo. Até a Pamela Rezende ali me indicou e foi muito bom. Me acompanhou o processo todo com a Autoescola de Goiânia, inclusive, né?
não sei se pode falar o nome aqui, pode, mas Autoescola Reis. Me apresentou, a gente Lembrando que você pode falar dos seus parceiros aqui também, viu? Maravilha, Então a Pâmela da Resoluta Soluções PCD me apresentou para o Humberto, que é o dono da Autoescola Reis lá de Goiânia, dessa cidade. E lá a gente fez uma permuta, né? Eu fiz um vídeo para ele pro YouTube, que bombou, inclusive, que foi o vídeo fazendo as aulas, né, de direção. E ele me ensinou, fiz as 20 aulas. Mas você começou a fazer aqui, não deu certo? Você foi pra... claro, tô até pulando a parte mais importante, que é a parte traumática, né? Peguei os papéis, fui no órgão público aqui, né? Chegou lá, a mulher pegou o papel assim, por Deus. Mas como é que vai fazer? Desse jeito aqui. Aí eu olhei aquele, nós subiu um sangue quente, porque eu já tava cansada disso, né? Porque tudo é não, né? Tudo é não. Não, por que vai dirigir? Pra que você quer dirigir? Tudo é pra quê? Não interessa. Eu quero, eu posso e eu vou fazer, né? E ela, não sei como é que vai fazer com isso aqui. Porque, ela não sabia como lidar, mas não precisava do auê todo, né? Aí foi lá no pessoal do TI, tem que tirar a digital dela, como é que vai fazer? Aí, tudo bem, se a pessoa não tá qualificada pro trabalho, a gente ajuda. Falei, olha, eu tenho meus documentos, tem digital, a digital do dedo, assim, a gente vai lá, pega, né, molha o dedinho, põe lá, digital. Mas o sistema não aceita a digital do pé. O sistema vai identificar do pé, é o digital. Você vai ter que ir para Goiânia para fazer um reconhecimento facial. E nisso falando, com todo mundo de Goiânia pelo computador, e todo mundo, Eu falei, não é possível que vou ter que sair da minha cidade, porque, enfim, fui para Goiânia. Aí cheguei no Detran de Goiânia, o funcionário, não é possível que te mandaram pra cá. Aí eu falei, olha que não é possível. Aí ele falou assim, identificação facial é só para funcionário aqui. Não tem nada a ver com habilitação. É só pôr seu dedo lá, mas qual que é o problema? Eu falei, exatamente, qual que é o problema? Aí nisso eu passei pelo médico lá, né? Aí o médico falou assim, é só pôr seu digital. Eu falei, exatamente isso. Só que aqui em Anápolis não fizeram isso comigo, né? Foi lá, pôs meu digital, depois na hora do médico pôs de novo, conferiu, né, uma com a outra, tudo perfeito, perfeitinho. Só que assim, olha que desgaste, eu saí da minha cidade para ir lá para Goiânia, tudo lá, Goiânia é aqui. Tá, mas para mim que não tem carro, é ruim para ir, né? Para mim que precisa de um acompanhante, que você precisa ir no banheiro, é ruim para ir, não é? Foi um descaso. E aí eu fui, fiz tudinho, fiz as 20 aulas, aí sim, começou a andar, tudo dando certo. No dia da minha prova, parecia que o alienígena estava ali. O diretor do Detran desceu para assistir a prova, naquele mirante que tem dentro do Detran, né? Todo mundo lá querendo acompanhar. Todo mundo. E aí, antes de mim, tinha várias pessoas fazendo, todo mundo reprovando. Aí uma senhora passou, falei, pelo menos uma passou, né? Para me dar motivação. E aí a Pâmela do Resende estava também, né? Porque ela me ajudou muito. O Humberto da autoescola estava, o instrutor estava todo mundo mesmo. Veio uma moça que também tem a mesma deficiência que a minha, porque ela também tem o sonho de dirigir. E ela viu e foi lá para me prestigiar também, para assistir. Aí eu falei, nossa, se eu tivesse vergonha, eu reprovava agora. Que tinha muita gente. E aí eu fiz a minha prova, bonitinho, fiz a baliza. E aí eu lembro que eu olhei para o lado, que a baliza fica bem perto, a parte da baliza bem perto do mirante, né? Aí eu lembro que eu olhei por lá, tava meu marido, tava todo mundo. Tava a porra toda lá. E todo mundo olhando assim. E aí eu fiz a baliza, de repente a mulher loira lá, bonita, só falou assim, ótimo, tá perfeita. Aí eu só lembro do meu instrutor fazendo assim, graças a Deus, ele batendo palmas assim. Acho que ele pensou que eu ia reprovar, mas eu nunca tinha errado a baliza. Aí terminei o circuito, fui andando no circuito, apareceu uma pessoa, não sei da onde, pra atravessar a faixa. Aí eu lembro que eu dei uma olhadinha pro lado, o Humberto pôs a mão na cabeça, tipo, ela não vai esperar ele terminar, porque você tem que esperar a pessoa andar na faixa, subir na calçada, né? A gente não espera, claro, né? Todo mundo no dia a dia ninguém espera. Passou, vai embora. Mas eu falei, eu tô aqui pra passar, né? Um sonho muito grande, né? Passei, aí a gente foi pra fora do Detran, que tem que fazer um circuito do lado de fora do Detran, né? No trânsito normal. E o médico meio que ficou meio assim de entrar no carro, né? No meu caso, vai o instrutor, vai o médico para ver se tá tudo adequado dentro do carro, a junta técnica tá tudo certinho. Aí é a junta médica que fala, né? Que é o médico indo dentro do carro. Aí ele foi também, era época de Covid, né? Ele era idoso, não sei se ele tava com medo de ir comigo ou se era Covid. Enfim, ele foi também. E aí a hora que chegou ele falou assim, você vai ter que voltar mais uma vez aqui, viu? Aí eu, pra buscar essa carteira, você passou, minha filha. Eu nem acreditei. Eu falei, graças a Deus. 90% do sonho foi realizado naquele momento. Aí hoje eu tenho habilitação. Mas pra dirigir,
Foi fácil para você ou não? Demais. Quando você tem um sonho e uma vontade, assim, surreal... Como que você faz? Fica fácil. Você gira o volante com o pé e o outro você acelera e freia. E o outro vai embaixo. O carro precisa ser automático, só isso. Mas eles não exigiram nenhuma adaptação? A junta técnica pediu para que tivesse uma manopla, que é aquela bolinha de você colocar no volante para ficar usando ela. Só que eu não adequei. Eu já falo, manopla para mão, né? Meus dedos pequenininhos não conseguem pegar aquilo ali e ficar girando. Porque eu dirijo com o pé todo, não é só com os dedos. Então, no momento da junta médica, ele pode olhar o que a junta técnica pediu e tirar ou aumentar, né? E por isso que o médico vai no carro, para ver se tá tudo certo, que a junta pediu. Aí eu expliquei, a gente tirou essa manopla, eu falei, impossível dirigir com isso aqui. Ele, não, a gente vai tirar. Mas aí ele esqueceu, ele não tirou. Aí minha carteira hoje tem as 3 letras, né? Automático, direção elétrica e a manopla. 3 coisas. Só que a manopla eu não uso. Mas ela tem que estar ali, porque se a polícia me parar... Se parar um policial chato, você vai levar uma multa. É multa, na hora. Então ela precisa estar ali no volante. Mas eu ainda não comprei carro, então quando comprar a gente arruma. Mas E você já viveu alguma experiência? Porque o trânsito ele é muito louco, né? Louquíssimo. Quando você precisou, já viveu uma experiência? Porque eu tô aqui imaginando. Como que seria para você ter que dar uma freada brusca, ter que puxar o volante de uma vez? Direto. Você consegue ter essa precisão com os pés? Normal? Sim. Hoje eu sou embaixadora da Nissan, né? Na causa PCD. E eu divulgo muito o Kicks. Então eu fico com o Kicks às vezes nos finais de semana para fazer divulgação. E é loucura. Eu dirijo perfeitamente, correto, né? Mas dirigir é aquela coisa, você dirige para você e para o outro. As pessoas entram na frente, as pessoas te cortam. E não que você tá devagar, porque o trânsito é louco mesmo. Você tá ali, alguém te corta, freia de uma vez. Então a atenção tem que ser redobrada. Mas eu tenho a habilidade de dirigir normalmente, igual você. Desviar, ultrapassar, frear, tudo normal. Eu vi também esses dias você fazendo... Eu não sei se era um publi que você tinha feito. Você tirando, não sei se era massa de uma parede, algo do tipo. Eu reformei meu quarto. Você mesmo reformou seu quarto? Reformei. Depois o pessoal da Pitangui, mandar as tintas, os produtos para ela eu tô dar uma geral na casa dela. Vai ser bem-vindo, a gente faz um rios bem legal. Eu amassei, descasquei a parede, passei a massa. É trabalhoso. Gente, tem que valorizar o serviço de pintor, viu? Não é fácil, não. Mas eu tentei. Cara, tanta coisa que eu vi você fazendo, achei muito interessante também vocês fizeram um conteúdo que eu achei muito legal, que eu gosto muito dessa coisa da natureza. Você foi fazer, parece que era uma pamonha frita. Pamonha frita. Cara, a habilidade que você teve lá para acender o fogo. Eu vou até pedir o Fábio para colocar aqui, quando a gente tá falando, colocar do lado do vídeo. Ficou muito legal. Nossa, e o tanto que foi gostoso. Gente, eu adoro fazer essas coisas, né? Principalmente coisa de roça. É muito bom. Aí eu fiz minha pamonha frita, fritei tudinho no disco de arado, tava muito quente, depois vocês vão assistir. E já segue também, tá? Já vou convidar o pessoal para se inscrever no meu canal, Ketri Moura com os pés. Mesmo nome para Eu vou deixar disponível aqui todas as plataformas digitais dela para vocês seguirem. Mesmo nome para tudo, TikTok, Facebook, ali o Augusto, Instagram. Você viu que ele fugiu da gente, né? Augusto, cadê nosso café, já que você não quis participar aqui? E os brindes dela, viu? Quero os brindes dela. Podcast não é assim, você cobra o brinde na hora, ao vivo. Augusto, aqui a gente cobra o brinde ao vivo, você viu, né? Ao vivo, pessoal. Será que vai sair a mochila hoje pra você ou vai ser só os... Tem uns 2 anos, né? Até ontem nada. Mas aqui lá você preparou tudo antes, foi você mesmo ou alguém te ajudou? Meu marido leva o disco de arado, né? Porque ele sempre... Não, fala os ingredientes. Os ingredientes? A massa. Como era uma publi, é do Sebastião do Milho, né, que é um parceiro meu muito bacana, que eu gosto muito. Ele já manda pronta a massa, temperada, só para fritar. E se for pamonha de amarrar, manda a liguinha, a palha. Mas tem outro vídeo no YouTube que eu faço a pamonha naturalzona mesmo. Corta espiga, limpa, lava a palha. Já vou te fazer um convite, que eu faço algumas receitas para peixaria. Nós vamos combinar um dia pra gente fazer uma receita juntos. Topa? Gente, a Nissan... você viu aqui? É o jeitinho Nissan. Olha, Augustinho. Os convidados especiais, sejam muito bem-vindos à casa de vocês, viu? Obrigada, Augusto. Rapaz, obrigado pelo café. Por isso que eu não saio daqui, gente. A Nissan tem todo um jeitinho com a gente, né? Além do atendimento que é maravilhoso, né? E cafezinho... Agora eu tô curioso pra ver você tomar o café, pegar essa xícara aqui. Vou até chegar esse copo pra cá. Olha isso, gente. Olha a habilidade dela. Cafezinho. Fábio, capta essa imagem aí que é fera. Olha lá. Opa, peraí, gente. Puxar o microfone. Muito bom. Rapaz, muito bom, é incrível.
É incrível a sua habilidade. Então, ó, tá feito o convite pra gente fazer uma receita juntos pra Peixaria Guanabara. Vamos fazer. Pensa em alguma coisa legal aí pra gente fazer. O pessoal vai amar, porque eu já vi que você adora cozinhar. Eu gosto. Aí nós vamos fazer uma receita juntos. Você ensinando um prato pra mim. Aí Ótimo. depois eu faço um prato ensinando pra você. Combinadíssimo. Uma palavra Fechado? perfeita. Ó, Fechado. Thaís e Leandro, pode preparar aí que eu vou levar a Keto pra gente fazer uma receita. Falou que é comer, é comigo mesmo. O que mais que você faz nesse universo todo de tantas habilidades que você tem? Me conta mais coisa que você faz aí. Eu cuido dos meus cachorros, cuido do meu sobrinho. Você que cuida do seu cachorro, dá banho, faz tudo. Só o Billy que me deixa dar banho nele. O resto eu tenho que levar pro pet, o meu marido tem que dar banho. Só o Yorkshire que deixa eu dar banho nele. Os outros, Cleitinho então, jamais. Jamais. Mas eu cuido deles, penteio o cabelinho deles, embrulho, cuido como se fosse um filho mesmo. Meu sobrinho também é a mesma coisa, desde que ele era pequeno eu troco as fraldas, eu penteio o cabelo, passo creme, arrumo pra ir pra escola, ensino tarefa, até hoje eu ensino tarefa pra eles. Não só pra ele, é uma turminha na minha família, eles têm todos de 8 a 9 anos, né? Eles são 3 menininhos e eu sou a tia doida, a tia que ensina a tarefa, a tia que faz a tarefa pra eles. Ensinar é fazer, né? Fazer a tarefa pra eles. E sou apaixonada neles. E você escreve bem, tranquilo? Tudo, faço tudo. Digita, conversa no WhatsApp por... Tudinho. Precisa, né? A gente aprende. Cara, é muita coisa que você faz. Eu tô impressionado. Só fica aqui imaginando. E tal coisa? Como é que você faz? Será que ela faz isso? Será que ela faz aquilo? Você já pensou em escrever um livro ou já tem algum livro escrito? Não tenho. Já pensei. Mas falta tempo, sabe? Realmente eu não tenho tempo. Mas eu penso em escrever um livro, sim. Eu acho que ia ser bem bacana. Colocar situações do dia a dia, algumas histórias que ficou marcada, que serve também de motivação para outras pessoas, né? É uma ideia bem interessante, que eu já tenho pensado nisso. Você que passou por essa fase aí que tinha, eu acho que tem muita coisa ainda para melhorar para o PCD. E eu vi também nas suas redes sociais que você se candidatou, né? Uhum. O que você acha que falta de... Que projeto que você teria para auxiliar as pessoas como você? O que você pensa? Qual que é a lacuna que você iria colocar em pauta se você viesse a se tornar uma vereadora? Hoje, Josimar, tem muita lei que beneficia a pessoa com deficiência, né? Tem muita comemoração durante o ano. Eu acho que falta muito fiscalização. Fiscalização dos direitos. Eu vou estacionar, vamos supor, esses dias eu estava com o carro da Nissan, fui estacionar, não tinha vaga. A vaga para pessoa com deficiência estava tomada por um carro que não era de uma pessoa com deficiência. Falta fiscalização efetiva mesmo se está sendo cumprido o que a lei determina. Acessibilidade, tem acessibilidade? Tem, mas o carro para na porta da rampa e aí, cadê a fiscalização? Se eu fosse vereadora, eu queria criar, né, se perguntou um projeto, eu queria criar um centro de orientação mesmo, com todos os profissionais, assistente social, advogados, principalmente advogado, né, na questão de tem pessoas que têm direito ao benefício até hoje não recebem nenhuma ajuda de custo do governo, tem pessoa que quer trabalhar, mas não tem condição de se qualificar, então, assim, um centro que realmente... Ou seja, todos os PCDs hoje têm direito a um auxílio. Sim, alguns PCDs, né? O auxílio do governo, no caso, é o BPC, que é o benefício de prestação continuada. É um benefício para idosos e para pessoa com deficiência que não tem condição de se manter. Tem todo um critério, tantos por cento que cada um tem que receber. A renda per capita tem que ser de tanto por pessoa, para a pessoa com deficiência poder receber. Por exemplo, eu trabalho, eu não tenho direito. Eu recebi esse benefício no passado, assim que eu comecei a trabalhar, foi cortado. O que eu acho ridículo também, porque não é qualquer trabalho que uma pessoa com deficiência consegue. Igual, uma pessoa que não tem deficiência, ela consegue rapidinho um cargo X, como a gente falou anteriormente. Eu demoro horrores para conseguir um cargo. E aí? E o meu cargo é mais baixo. Por quê? Porque tem preconceito nas empresas. Então aí vai e corta o meu benefício. E eu acho super errado. É injusto. Apesar que hoje a lei determina que a pessoa com deficiência, mesmo trabalhando, consegue receber até metade do benefício, né? Para isso, tem que morar quase 500 pessoas numa casa, vivendo do seu salário, que é um salário mínimo, ou seja, nada, né? Eles dão direito e burocratiza ao mesmo tempo. Errado. Você tem direito, Josimar, a usar o seu paletó.
mas você não pode usar ele se você não colocar uma blusa por baixo. É uma coisa ridícula, sabe? Uma coisa muito ridícula. É umas regrinhas assim que foi feito só para você não ter acesso. Para não ter acesso, para dificultar a mesa. Tudo muito burocrático. Então, a minha intenção era criar um centro mesmo, um centro de orientação, um centro a ser a casa do PCD aqui em Anápolis, para que a pessoa com deficiência tivesse cursos gratuitos, orientação questão dos benefícios, encaminhamento para o mercado de trabalho, uma coisa que acontecesse de fato de direito, de verdade, não para inglês ver. Isso que era o meu plano. Legal. Mas não desista, viu? Próxima eleição você vai chegar lá. Próxima eleição não desista. Outra coisa, e você pratica ou já praticou algum esporte? Porque eu vejo que tem muito, as Olimpíadas mesmo tem muita abertura para... Eu tinha vontade de participar. Eu jogava bola na época da escola, né? E aí o tempo passou, eu engordei, e aí a gente não faz mais. Hoje eu faço exercício funcional mesmo, um exercício funcional, cardio, essas coisas, só para não manter um pouquinho a forma. Mas você não teve nenhum outro esporte que você quis praticar além do futebol? Não querer. Tem outros que você tem curiosidade de fazer hoje? Eu quero participar de tudo, gente, mas a correria, o sedentarismo, né? Eu faço um funcional hoje para não falar que eu sou sedentária. Porque eu adoro comer e ficar sentada no sofá descansando. Não minto. Eu acho que assim, por isso que eu tenho seguidores, porque eu sou muito sincera, Josimar, nas minhas redes sociais. Eu acho que as pessoas se identificam com isso. Sim. Não é uma rede social. Não, eu vejo que é muito autêntica. Eu sou muito sincera. Real. A gente é real. Eu tô fazendo exercício, mas eu tô comendo um sanduíche agora ali, ó. Eu malho pra comer. É errado, não pode, mas eu malho pra comer. E é assim. Você me perdi, ó, que eu me perco rapidinho. Não, que eu tava perguntando de esporte, ó, se tem algum esporte que você pretende fazer, que você tem vontade de fazer. Se eu soubesse nadar, natação seria um esporte que eu faria tranquilamente. Você sabe que se você aprender a nadar, é uma coisa que você pode participar até das Paralimpíadas, né? Sim. É um caso que esse ano eu ainda quero dar providência nesse plano aí de aprender a nadar, sabe? Outro esporte que eu acho interessante mesmo é o da arco e flecha. Eu acho muito arco e flecha também é legal. Hein? Muito interessante. Não, e tem muitos esportes que o pessoal pratica, né? Muitos. De tiro é interessante também. Quando eu fiz segurança pública, a gente aprendeu a manusear armas, né? E eu achei muito legal, muito legal. Você aprendeu a atirar? Aprendi. De chumbinho. Mas é uma arma, né, gente? Mas se você atira com chumbinho, pode atirar com outras armas sim. também. É muito bacana. Outra curiosidade. Como é que foi? Como você conheceu o seu esposo? Conta essa história pra gente. Minha mãe tinha um churrasquinho na época, hoje ela não tem mais, ela tinha um churrasquinho na época. Eu morava pra cima do churrasquinho, eu morava sozinha na época. E ele morava pra baixo do churrasquinho. E um dia eu cheguei mais cedo do serviço, porque ele batia ponto lá todo dia 5 horas. E eu chegava todo dia 6. E ele tinha ido embora. E um dia eu cheguei mais cedo, ele tava lá com o irmão dele. E o irmão dele é muito comunicativo, né? Ele conversa, ele é gaiate, mas é cunhado, né? Cunhado é terrível. Eu sou abençoada com os meus cunhados. E aí ele conversando e rindo, e aí eu falei, ai. E aí eu olhei, sabe quando você reconhece a pessoa que vai ficar com você? Eu não sei se você vai entender o que eu tô falando, ou se quem tá assistindo vai conseguir entender o que eu quero passar, mas a gente conhece pelo olhar quando vai ser. E aí eu falei, gente... E quando eu vi, a gente já tava morando junto, e logo ele me pediu um casamento, e ontem fez 12 anos que nós estamos juntos. Olha que legal. 12 anos, José. Um beijo, meu amor. Eu falo pra ele, ele e o Cleitinho. Que o Cleitinho é o nenê, né, que dorme na cama, mas ele e os cachorros. Olha, lembre-se, gente, nós esquecemos de mencionar aqui. Ela e o esposo, pais de 8 pets, né? Pais de 8 filhos. Eu não falei pet, eu tô brigando com o Josimar aqui. Tá brigando comigo que não é nem pet, é filho, né? Eu sou aquele povo que fala que cachorro é igual menino. É igual. Meus filhos. Eu sou super defensora dos animais. É um segundo projeto paralelo com a pessoa com deficiência, né? Se eu fosse vereadora. Apoiar os que já tem. Porque nosso município tem um trabalho muito bem feito com os animais, né? Temos defensoras dos animais aqui que está representando. E eu seria uma terceira defensora também, porque eu sou apaixonada. Não, indo pra roça ali tem um lar dos esquecidos, a gente chama de lar dos esquecidos, né? O pessoal tá abandonando o cachorro ali. Ontem eu passei, tinha uma ninhada de filhote. Falei, mamãe, não me mostra, porque se me mostrar, eu vou levar lá pra minha casa. E aí vai brigar comigo. Não, daqui a pouco você vai ter que morar numa chácara pra você dar conta de cuidar dos cachorros. A chácara eu já tô tendo, né? Agora eu vou ter que construir pra levar os cachorros tudo pra lá. Minha casa. Pessoa, Fábio, ela tem 8 filhos, não pode falar pet. 8 filhos, tá querendo mais. Sempre cabe mais um. Era 7. Aí meu marido tem um pincher ali, né?
E ele não queria de jeito nenhum, que se entrasse mais um cachorro, ele ia embora. Tem um pincher ali que fulano diz que vai dar pra você, não sei o quê. Falei, você vai trazer? Você quer? Ah, mas é pincher, né? Tá lá dormindo com o cachorro que não queria lá, o Cleitinho. Tá lá. Ketri, o papo tá muito legal, mas eu não quero te atrasar pro seu compromisso, gente. Eu tive que arrumar um espaço na agenda dela hoje, então não quero atrasar o compromisso dela. A gente já atrasou a gravação de hoje. Muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Eu espero que a gente possa fazer mais coisas juntos. Gostei muito de conhecer, achei a sua história incrível e eu acho que você tem muito a contribuir para a sociedade, principalmente para as pessoas que estão aí desanimadas, desmotivadas e que com o corpo, com toda a sua disposição. E olha para a Ketri aqui, talvez tenha mais disposição do que eu e do que você que está em casa. Então isso é muito bacana. Muito obrigado mais uma vez. E eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão desanimadas com a vida, que por conta de um objetivo que não alcançou, querem desistir. Eu queria que você falasse de você e passasse uma mensagem para essa galera. E se puder contar um exemplo de superação, além de todos esses que você já superou. Então, pessoal, não é fácil, né? Eu nem sempre estou assim feliz. Na verdade, a maior parte do tempo estou, mas eu acredito, como eu disse para o Josmar, que existe um mundo cheio de possibilidades. A gente está aqui para aprender, para ensinar, e por mais que você esteja passando um momento muito ruim, que está no deserto, né? Porque a gente passa pelo deserto, né? A gente passa muito tempo pelo deserto e acha que não tem fim, não vai ter solução, mas tem, viu, gente? Tem solução, existe um mundo cheio de possibilidades. O mundo está esperando a gente sorrir, a gente viver. E viver é muito bom. Até as tristezas. A alegria só tem sentido, gente, se estiver caminhando pelo deserto. Assim como o frio só tem sentido se você estiver com calor. A alegria só tem sentido se você for triste. Uma coisa depende da outra. E nem tudo vão ser flores, viu? Olhe para o espelho e sinta feliz com a imagem que você está vendo. Porque viver realmente é uma dádiva, viu? Sinta-se feliz por ser quem você é. Um beijo e até a próxima.